Papai! Não! Dói! O grito rasgou o silêncio asséptico da mansão em Milão como uma lâmina de barbear. Não era um choro de manha, era um uivo de agonia pura, física, imediata. No escritório do térreo, Alessandro Moretti pulou da cadeira de design de 3.000 euros, derrubando-a. O coração explodiu no peito. Ele conhecia aquele som. Era o som do fracasso. O som que lhe dizia que, apesar das câmeras, dos protetores de quina e do piso amortecido, sua casa ainda era uma armadilha mortal para seu filho. Alessandro correu. Subiu a escada de aço suspensa, pulando os degraus de 2 em 2, com a respiração queimando na garganta. Léo, tô aqui, tô chegando! Quando escancarou a porta da sala de jogos, um ambiente de 100 metros quadrados que parecia mais uma clínica do que um lugar de criança. A cena o paralisou na soleira. O pequeno Léo, de 5 anos, estava estirado no chão, encolhido em posição fetal, debaixo da enorme mesa de pebolim profissional. Segurava a coxa direita com as duas mãos apertando com força, e seu rosto era uma máscara vermelha de lágrimas. Tremia tão violentamente que seus calcanhares batiam ritmicamente contra o piso de resina. Acima dele, imóvel como uma estátua grega, estava Isabela. A nova esposa de Alessandro não parecia assustada. Parecia incomodada. Estava de pé, braços cruzados sobre o peito tonificado, olhando para a criança que se contorcia com uma expressão de severa reprovação. Isabela, o que aconteceu? Por que você não ajuda ele? Gritou Alessandro, jogando-se de joelhos ao lado do filho. Eu tentei ajudar Alessandro, respondeu ela com a voz gélida e controlada. Mas ele continua fazendo cena. Tropeçou, de novo. Estava correndo feito um louco em volta da mesa e bateu na barra do goleiro. Ele é desajeitado. Já te disse 1000 vezes, ele tem problemas graves de coordenação motora. Alessandro não a ouviu. Suas mãos trêmulas tentaram afastar as mãozinhas fechadas de Léo da perna. Deixa o papai ver, campeão. Me mostra onde. Bateu, o papai precisa ver. Léo gritou ainda mais alto quando o pai roçou a parte atingida. Não, arde! É duro! É duro! Com delicadeza infinita, Alessandro conseguiu puxar a barra da calça de moletom cinza, e o que ele viu fez seu sangue parar nas veias. Não era um roxo, era um massacre subcutâneo. Na coxa branca da criança havia um hematoma enorme, do tamanho de uma laranja, mas não era uma batida normal. O centro era preto, preto como petróleo, cercado por um anel roxo e depois um vermelho. Fogo. A pele já estava inchada, esticada, brilhante. Mas o mais aterrorizante era a forma. Havia uma marca circular perfeita, impressa na carne como se tivesse sido marcada a ferro ou atingida por uma bala de borracha a queima-roupa. Alessandro levantou o olhar para Isabela, os olhos arregalados de horror. Isabela, olha isso. Olha a cor. Está preto. Como uma criança faz isso batendo numa barra de metal parada? Parece que ele levou uma tacada de beisebol. Isabela não piscou. Inclinou-se, observou o machucado com distanciamento clínico e suspirou. Alessandro, para de drama. A barra é de aço maciço. Ele corria rápido, massa vezes aceleração. É física. Ele bateu na extremidade da barra. A pele de criança é fina, marca fácil. Se ele parasse de correr como um animal selvagem, isso não aconteceria. Alessandro olhou para a mesa de pebolim. As barras tinham manoplas de borracha. Mas as barras têm proteção. Isabela aumentou a voz impaciente. Ele foi por baixo, Alessandro. Bateu no jogador. Os pés do boneco são de plástico duro. Por que você tenta culpar os objetos? Seu filho é desastrado. Ponto. Leva ele para por gelo e para de me olhar como se eu tivesse empurrado o menino. Alessandro, derrotado pela lógica agressiva da esposa e pelo choro do filho, pegou Léo no colo. O menino escondeu o rosto no pescoço do pai, soluçando: "Desculpa, desculpa", como se fosse culpa dele, como se ser massacrado fosse um pecado a expiar. Enquanto Alessandro levava a criança, Sofia, a governanta, entrou na sala com o kit de primeiros socorros. Ela tinha ouvido tudo. Tinha visto o hematoma preto. E seu estômago deu um nó. Sofia ficou sozinha na sala de jogos. O silêncio voltou, pesado e acusatório. Sofia se aproximou do pebolim.
Era um modelo caro, pesado. Isabela dissera que Léo batera no jogador. Sofia olhou as fileiras de bonecos vermelhos e azuis. Pareciam soldadinhos de plástico inofensivos. Esticou a mão rugosa e tocou o goleiro do time vermelho, o mais próximo do canto onde Léo caíra. Ela o fez girar. Normalmente os bonecos de pebolim são leves. Fazem um barulho seco, tlec-tlec, quando giram e param logo. Mas aquele boneco fez um barulho diferente. Vum! Girou com uma velocidade e uma inércia assustadora. Deu 3 voltas completas antes de parar. E quando parou, oscilou pesadamente para baixo, como se os pés fossem uma âncora. Sofia franziu a testa. Bateu na cabeça do boneco com a unha. Não soava como plástico oco. Soava maciço, denso. Agarrou o boneco e tentou sacudi-lo. Era frio e pesava. Pesava muito mais que os outros. Sofia sentiu um arrepio de terror puro subir dos dedos até o coração. Olhou para o hematoma mental que tinha gravado na memória, aquele círculo preto na perna de Léo. Depois, olhou para a cabeça redonda e dura do jogador vermelho. As dimensões coincidiam perfeitamente. Isabela tinha dito, é física, massa vezes aceleração. Sofia entendeu naquele momento, com uma clareza que lhe deu náuseas, que a aceleração não fora a da corrida de Léo. A aceleração fora dada por uma mão adulta que girara aquela barra com violência. E a massa não era plástico. Havia algo dentro daquele brinquedo. Algo pesado, duro e letal que transformara um jogo num martelo escondido. Sofia olhou em volta furtivamente. Não podia desmontar aquilo agora. Isabela voltaria para checar. Mas hoje à noite, enquanto o monstro dormia na cama de Alessandro, Sofia descobriria o que fazia aquele pequeno homem de plástico ser tão pesado. E se encontrasse o que temia, aquela mansão de design viraria a cena de um crime. Você ouviu o barulho desse brinquedo? Vum! Não é normal. Um boneco de plástico não gira com essa força letal. Se você também sentiu um calafrio e percebeu que esse pebolim foi transformado numa arma secreta, inscreva-se agora no canal. Você não pode perder o momento em que a Sofia vai abrir o brinquedo para achar o chumbo. Deixe o like para proteger o Léo e escreva nos comentários. Desmonta o jogo, Sofia. Nos dias que se seguiram, a mansão virou um lugar de silêncios pesados e portas fechadas. O pequeno Léo mancava pelos corredores imaculados, arrastando a perna direita, tentando ficar invisível. Parou de falar, respondendo ao pai apenas com acenos de cabeça. O terror que sentia cada vez que Isabela entrava na sala era palpável. Uma onda de gelo que Alessandro, em sua necessidade desesperada de normalidade, escolhia interpretar como timidez. Isabela, por sua vez, intensificou o regime. Ele tem que voltar para a sala de jogos, decretou no jantar, cortando seu bife mal passado com precisão cirúrgica. Se permitirmos que ele evite aquela sala, vai desenvolver uma fobia permanente. Ele tem que encarar a própria falta de jeito. É como montar a cavalo depois de cair. Alessandro assentiu, bebendo um gole de vinho para afastar o nó no estômago. Você tem razão, amor. Mas vamos com calma. O hematoma ainda está feio. Isabela retrucou. É só sangue coagulado, o músculo está intacto. Amanhã recomeçamos os exercícios de reflexo no pebolim. Ele precisa aprender a coordenar olho e mão. Sofia, que servia a salada, apertou a bandeja de prata com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Exercícios de reflexo. Ela sabia o que aquilo significava. Significava que a criança seria trancada de novo naquela sala à prova de som com a mulher que o odiava. A noite chegou como uma bênção sombria. Às 2 da manhã, um temporal de outono batia contra os vidros da mansão, cobrindo qualquer ruído interno. Era a cobertura perfeita. Sofia saiu de seu quarto na ala de serviço. Vestia um roupão de lã escura e pantufas silenciosas. No bolso, levava uma pequena lanterna e uma chave de fenda que pegara na caixa de ferramentas do jardineiro. Atravessou a sala escura e subiu as escadas para a sala de jogos. O coração batia na garganta. Se Isabela a encontrasse ali, seria o fim. Seria demitida e Léo ficaria sozinho com seu algoz. Entrou na sala e fechou a porta. Acendeu a lanterna.
abafando a luz com a mão. O facho iluminou a mesa de pebolim. Os jogadores de plástico vermelho e azul projetavam sombras longas e distorcidas no campo verde, como um exército de pequenos demônios. Sofia foi até o lado vermelho. Achou o goleiro, aquele que fizera o barulho estranho. Vum! Tocou nele. Frio. Tentou girar. A inércia era incrível. Um boneco normal para na hora. Aquele continuava oscilando por segundos, arrastado pelo peso da cabeça. O que tem dentro de você? Sussurrou. Sofia. Abaixou-se sob a mesa. O boneco era preso à barra por um parafuso central. Sofia inseriu a chave de fenda. Estava apertado com força desumana. Teve que usar as duas mãos, rangendo os dentes, rezando para a chave não escorregar. Cric! O parafuso cedeu. Sofia soltou o pino e puxou o boneco da barra. Assim que o teve na mão, quase o deixou cair. Pesava. Pesava muito. Não eram as 50 gramas de plástico oco. Aquilo pesava uns 300 ou 400 gramas. Era uma pedra compacta. Sofia apontou a lanterna para a base do boneco. Isabela tinha feito um trabalho limpo, quase invisível. Mas olhando bem, viu uma linha de cola epóxi transparente selando uma fenda no plástico. Sofia pegou um estilete e, com paciência infinita, cortou a cola. Era dura, mas finalmente conseguiu fazer saltar a tampa que Isabela criara. Virou o boneco na palma da mão. Um cilindro de metal cinza escuro deslizou para fora, pesado e gelado. Chumbo. Sofia encarou o pedaço de metal com horror. Era chumbo derretido, moldado para preencher exatamente a cavidade do brinquedo. Isabela transformara um boneco de pebolim num cacetete, numa clava disfarçada de jogo. Quando ela girava a barra com sua força de atleta, aquele peso gerava uma força de impacto devastadora, capaz de quebrar um osso ou causar hemorragias profundas. Eis o motivo do hematoma preto. Eis por que Léo caía. Ele não tropeçava. Ele era abatido. Isabela chutava aquelas barras como se batesse um pênalti, mirando nas pernas, no estômago, nos braços da criança. Mas tinha mais. Sofia recolocou o chumbo e olhou o exterior do boneco. Passou o dedo na nuca do jogador, a parte que batia com mais frequência. Notou algo que não vira antes. Colado atrás da cabeça do boneco de plástico, havia um pequeno objeto metálico. Um botão. Um botão de metal com relevo, talvez de uma jaqueta jeans velha. Tinha um desenho particular, uma pequena estrela de 5 pontas em relevo. Sofia travou. Uma lembrança atravessou sua mente como um raio. O hematoma nas costas de Léo de 2 semanas atrás. Isabela dissera que ele caíra em cima de peças de Lego, mas Sofia lembrava de ter passado pomada naquele roxo. No centro da mancha havia uma abrasão estranha em forma de estrela. Sofia pensara que fosse um bloco de montar, mas não era, era esse botão. Isabela adicionara o metal para concentrar a força do impacto num ponto minúsculo, aumentando a dor exponencialmente sem necessariamente rasgar a pele, criando aqueles hematomas profundos e necróticos. Era sadismo puro. Engenharia da tortura aplicada a brinquedos. Sofia remontou o boneco às pressas, mas não apertou o parafuso até o fim. Deixou o jogo batizado na mesa, mas pegou o cilindro de chumbo e o botão de metal que se soltara na abertura. Tinha as provas. Saiu da sala e foi até o quarto de Léo. O menino dormia um sono agitado. Sofia levantou delicadamente a coberta e a perna do pijama. Apontou a luz. O hematoma estava lá, horrível, preto. E bem no centro, na área mais escura, havia a marca fantasma. Um sinal circular com um ponto central deprimido. Correspondia perfeitamente à cabeça do boneco com o botão. Sofia cobriu a criança e beijou sua testa suada. Uma lágrima solitária desceu pelo rosto dela, mas ela a secou na hora. Não havia tempo para chorar. Só havia tempo para a guerra. Voltou para o quarto e escondeu o chumbo e o botão numa lata de biscoitos debaixo da cama. Amanhã de manhã, Alessandro teria uma aula de física estrutural que jamais esqueceria. Amanhã o pai arquiteto descobriria que a estrutura mais perigosa não é um prédio que desaba, mas uma família construída sobre mentiras. O amanhecer em Milão não trouxe luz, mas uma névoa cinza que pressionava as janelas como um sudário molhado. Dentro, o ar era irrespirável.
O café da manhã transcorria num silêncio sepulcral. Alessandro no tablet, Léo encolhido. Então, começou Isabela com sua voz performática. Pensei no programa de hoje. Depois da escola, faremos sessão intensiva de coordenação. Comprei munhequeiras com peso para o Léo. Se aumentarmos a resistência muscular, talvez ele pare de cair feito um saco de batatas. Léo soltou um gemido sufocado, deixando o biscoito cair. Não. Sala de jogos não... dói. Alessandro ergueu o olhar cansado. Isabela, por favor. A perna ainda está preta. Sem exercícios hoje. Isabela bufou com desprezo. O descanso é para os fracos, Alessandro. Se você mimar, ele fica inválido. A dor ensina. Ele precisa aprender. Crash. O barulho de algo pesado batendo na mesa de vidro temperado fez todos pularem. Sofia tinha entrado na sala de jantar. Não trazia café. Trazia o boneco vermelho de Pebolim. Tinha acabado de bater com ele na mesa, bem na frente de Alessandro. O brinquedo ficou ali, oscilando ameaçadoramente. O som que fizera ao bater no vidro fora surdo, metálico. Som de bigorna, não de brinquedo. Sofia! Ficou louca! Gritou Isabela. Você estragou a mesa. O que é isso? Sofia ignorou a patroa. Virou-se para Alessandro com uma calma glacial. Senhor Alessandro, o senhor é arquiteto, conhece materiais, sabe quanto pesa plástico ABS. Sofia empurrou o boneco para ele. Pegue na mão. Alessandro, confuso, olhou para a governanta. Nunca a vira assim. Havia uma fúria sagrada nos olhos dela. Lentamente esticou a mão e pegou o boneco vermelho. Assim que seus dedos fecharam em volta da figura, o braço de Alessandro despencou com a surpresa. O peso era absurdo. Aquele pedaço de plástico pesava como um martelo. Era denso, compacto, gelado. Que diabo? Murmurou Alessandro. Por que pesa tanto? É maciço? É chumbo, senhor, disse Sofia. A palavra caiu na sala como uma sentença de morte. Isabela empalideceu. É um modelo profissional, gaguejou. São balanceados para torneio, para chutes de precisão. Precisão? Sofia riu, uma risada sem alegria. Pegou uma faca de manteiga e, com um golpe seco, fez saltar a tampa de plástico que já afrouxara à noite. Virou o boneco na mesa. Um cilindro de chumbo cinza bruto e pesado deslizou para fora com um baque surdo, rolando no vidro até parar no copo de Alessandro. O silêncio foi ensurdecedor. Alessandro olhou para o chumbo, olhou para o boneco vazio, olhou para as mãos de Isabela, mãos de atleta capazes de gerar força explosiva. Você encheu os jogadores de chumbo derretido, sussurrou Alessandro, a mente processando o horror. Você transformou o Pebolim numa série de clavas rotativas. Isabela gritou, histérica. Eu só queria deixar estável, a mesa vibrava. Léo não conseguia jogar. Modificação técnica? Interrompeu Sofia, implacável. E isto? Também é técnico? Tirou do bolso o botão metálico com a estrela. Colocou ao lado do chumbo. Alessandro reconheceu. Vira aquele botão numa jaqueta velha de Isabela. Isto estava colado atrás da cabeça do jogador, explicou Sofia, a voz tremendo de raiva. No ponto de impacto, chumbo para a massa, metal para o corte. Sofia virou-se para Léo. Vem. Aqui, amor. Com delicadeza, levantou o short do menino expondo o hematoma preto. Olhe, senhor. Olhe o centro. Tem um sinal circular. E olhe as costas. Levantou a camiseta. No meio do roxo antigo, a marca desbotada de uma estrela. Sofia aproximou o botão da pele de Léo. As dimensões eram idênticas. Ele não caía, senhor, disse Sofia, encarando Alessandro. Ela o fazia entrar na sala, trancava a porta e começava a chutar. Usava as barras como chicotes. Cada vez que ela girava aquela manopla, esse martelo de chumbo batia no seu filho com uma velocidade impressionante. E quando ele caía, ela dizia que ele tinha tropeçado. Alessandro olhou o roxo, o chumbo, o botão. Tudo se encaixou. O medo de Léo, o som vum, a insistência na falta de jeito. Um rugido primordial subiu pelo peito de Alessandro. Não era raiva, era o instinto de um pai que percebe ter deixado o lobo vigiando o berço. Levantou-se devagar, pegou o boneco e o chumbo, virou para Isabela. Ela recuou tremendo. Alessandro, me escuta.
Era terapia de choque. Ele tinha que aprender a esquivar. O mundo é duro. Duro! O grito de Alessandro fez tremer os copos. Com violência, atirou o boneco pesado contra a parede, a centímetros da cabeça de Isabela. O brinquedo abriu um buraco no reboco e caiu pesadamente. Você usou chumbo numa criança de 5 anos, rugiu ele, avançando. Transformou minha casa numa câmara de tortura. Disse que ele era desastrado. Disse que a culpa era dele. Chegou na frente dela. Isabela se encolheu, esperando o golpe, mas Alessandro não a tocou. Olhou-a com um desprezo absoluto. Você é doente, sibilou. Uma sádica. Você usou minha confiança para destruir meu filho. Virou para a governanta. Sofia, leve o Léo para o jardim agora. Assim que saíram, Alessandro pegou o telefone. Discou 3 números. Polícia? Preciso de uma viatura na Vila Moretti. Agora. Maus tratos agravados a menor. Tenho a arma do crime. E tenho a culpada tentando fugir. Isabela tentou correr para a porta. Alessandro bloqueou o caminho. Você não sai. Você é um erro de projeto. E agora vou te demolir. Que momento incrível. A prova do chumbo destruiu qualquer mentira. Alessandro finalmente viu a verdade graças à coragem de Sofia. Se você sentiu o peso daquele chumbo no estômago e vibrou quando Alessandro chamou a polícia, deixe um like enorme. Inscreva-se no canal para ver como essa família vai reconstruir a vida sobre os escombros. O monstro foi capturado, mas as feridas ainda precisam sarar. Naquela manhã, enquanto as sirenes levavam Isabela, um silêncio limpo desceu sobre a casa. Alessandro não foi trabalhar. Tinha um serviço estrutural urgente. Subiu para a sala de jogos com a caixa de ferramentas pesada. Não desmontou o pebolim com cuidado. Ele o agrediu. Com uma chave inglesa, soltou as pernas. Com um martelo, quebrou as laterais. Arrancou todas as barras. Colocou todos os bonecos, vermelhos e azuis, num saco de lixo grosso. Não queria saber. Quantos tinham chumbo? Eram todos armas. Arrastou os restos para o quintal e jogou tudo no lixo com um estrondo libertador. De volta à sala vazia, Alessandro olhou em volta. Viu o piso duro, as quinas vivas, o minimalismo frio. Viu sua arquitetura com os olhos de uma criança assustada. É fria, murmurou. Essa sala é um frigorífico. Não tem amor aqui. Só tem design. Foi ao quarto de Léo. O menino estava com gelo na perna. Alessandro ajoelhou-se. Léo, disse chorando. O papai jogou o brinquedo mal fora. Quebrou em pedaços, nunca mais vai te machucar. Léo perguntou incerto. E a senhora Má? Alessandro beijou o machucado preto. Ela também. Foi embora para sempre. Nos meses seguintes, a transformação foi radical. Alessandro largou os projetos internacionais. Dedicou-se à felicidade do filho. A sala de jogos foi estripada. Saiu o piso de resina, entrou madeira quente e tapetes felpudos. Saíram os móveis de vidro. Entraram almofadas gigantes e uma cabana de tecido. A justiça. Para Isabela foi severa. O laudo forense do chumbo provou a premeditação. Foi condenada por lesão corporal dolosa grave. Sofia foi promovida a assistente familiar, jantando com eles, sendo a avó que Léo perdera. Epílogo. 1 ano depois. É uma tarde de chuva em Milão. Mas dentro, a luz é quente. Na nova sala de jogos, que parece um ninho gigante, Léo, agora com 6 anos, corre rápido, rindo atrás de uma bola de espuma. Ele tropeça, cai, mas não há barulho de osso contra metal. Só um puff, suave enquanto ele aterra no tapete macio. Léo levanta rindo. Caí macio, papai. Alessandro está sentado no chão, num puff informe, construindo Lego com Sofia. Olha o filho levantar sem medo. As pernas de Léo estão de fora. A pele é branca, lisa, perfeita. Nenhum sinal preto. Nenhuma estrela marcada na carne. Caiu macio, campeão, responde Alessandro sorrindo. Aqui a gente sempre cai macio. Sofia passa uma peça para Alessandro. Viu, senhor? Ele não é desastrado. É só uma criança brincando. Só precisava de um chão que não o agredisse. Alessandro encaixa a peça. Aprendi a lição, Sofia. A estrutura mais importante não é a que segura o teto, é a que segura o coração. E não se constrói com cimento, se constrói com atenção. Léo se joga em cima do pai.
Riem os três, um emaranhado de braços numa sala que finalmente deixou de ser um museu e virou um lar. Que alívio ver as pernas do Léo sem nenhum arranhão. Essa história nos lembra que a segurança de uma criança não depende só de móveis protegidos, mas das pessoas ao redor. Às vezes, o maior perigo se esconde